ele pode sim se matricular, tá, no ensino fundamental na modalidade EJA, ok? Beleza? Por que foi construída e criada essa modalidade? Gente, isso não existia antes, por exemplo, da lei, né? Antes da LDB, olha só como é que tem muita coisa pró, né, cara? Porque a gente está nessa fase hoje de criticar, e muitas críticas que a gente tem em rede social são sem fundamentos, né? É a famosa tia do WhatsApp que fala as coisas lá e as pessoas vão viralizando aquela besteira que foi dita lá atrás. Mas o fato é, o que acontece? Veja bem, antes do EJA existia uma coisa chamada Mobral. Não sei se o pessoal chegou a estudar ou conhecer alguém que estudou no chamado antigo Mobral, né? O que era o Mobral? O Mobral, primeiro que não era uma modalidade, não era ideia de... Eles ensinavam o adulto exatamente como ensinavam os jovens. Então, por exemplo, na questão da alfabetização, a alfabetização era de uma forma silábica, por exemplo. Então, você virava para o adulto e falava B com A, Bá, Bé, Bi, todo mundo repetindo. Aquela fonologia, né? Quer dizer, o adulto, ele se sentia ridicularizado com aquilo. Então, não preciso nem dizer, mas já estou te dizendo, que o que ocorria? Ocorria um abandono, uma evasão. As pessoas, poucos foram aqueles que concluíram o antigo Mobral. Então, né, os educadores se reuniram, capitaneados lá pelo Darcy Ribeiro, falaram assim, porra, não, tá errado. A gente tem que pensar o adulto como adulto. Então, primeiro, o que fez ele evadir da escola para não concluir na idade certa? Desemprego, ficou arrimo de família, etc. Dificuldade que ele encontrou na vida. Ponto. Correto? Para resumir, né? Na sua vida escolar. Ok. Então, se a gente criar uma modalidade com muita burocracia, obviamente, que gera dificuldade para ele, obviamente é claro que ele não vai conseguir concluir. Senão ele tinha concluído na idade certa. Correto? Então, primeira coisa, vamos criar uma modalidade que vai classificar pela idade. Ponto. Com um detalhe, independentemente da escolaridade anterior. Olha só. Então, você pode matricular um ser humaninho no ensino fundamental sem ele ter concluído o ensino médio? Pode. Pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, claro que pode. Por quê? Como eu estou falando para vocês, é independente da escolaridade anterior. Então, sim, eu posso matricular um indivíduo no ensino médio, basta ele ter o quê? Acima de 18 anos. Beleza? Mas, Anderson, ele não tem ensino fundamental, não tem importância. Mas ele vai estar no ensino médio. Anderson, como é que ele vai fazer para acompanhar a turma? Tá vendo? Isso é uma outra situação que nós carregamos, tá? Essa ideia desde a época da educação tradicional antiga, né? Como é que essa época acompanhar a turma? A gente imagina que a educação é uma boiada passando, literalmente, é isso. Quando a pessoa fala acompanhar a turma, eu imagino isso, que é uma boiada e você é um boi que está no meio da boiada, tem que acompanhar a boiada. Porque se você não acompanhar a boiada, você vai ser um boi que vai ficar lá para trás, não é? A educação não é assim, o pensamento não é assim mais, né? Então, o que acontece? Esse indivíduo que tem alguma deficiência, não é ele que tem que acompanhar a turma. Vai ser criado o quê? Vai ser criado todo um trabalho pela lei, é isso, né, gente? É claro que na prática a gente sabe, porque infelizmente o Brasil é um país que faz lei e muitas vezes não cumpre, ok? Tá? Mas na prática é assim. Né? Na prática tem que ter, como é que é? Isso é na teoria, mas na prática a gente sabe como é que é na prática. Na prática é o bunda lelê. Mas na teoria, que é o que você tem que responder em prova, o
que você tem? Olha lá, criar um trabalho paralelo para aquele aluno com maior dificuldade, de forma que faça com que ele passe a acompanhar toda a turma. Não é, se você não acompanha, o problema é seu. Isso é um pensamento tradicional, não é isso, tá? Então, sim, você pode matricular um indivíduo no ensino médio sem ter o fundamental. Basta, na modalidade EJA, ele ter acima de 18 anos. Por quê? Porque a classificação é feita por idade, tá? Independentemente da escolarização anterior. Perfeito? Ficou claro, gente? Legal? Então, um trecho muito polêmico que as pessoas têm, né? E acham, e fala assim, pô, caraca, mano, como é que é possível o cara ser matriculado no ensino médio sem ter concluído o fundamental? Pode. E isso, chamar atenção para um detalhe também, isso pode para outras modalidades também, independente da modalidade. Fala comigo. Não, não. O EJA ou ENSEJA. Isso. Sim. Mesmo aquele que nunca teve uma educação formal. Ou seja, o cara nunca frequentou uma educação formal, uma escola, vamos dizer assim. Olha, eu tive um grande amigo meu, né, falecido, foi atropelado, um dos maiores amigos que eu tive na minha vida. Ele era artista, ele nunca estudou numa educação formal. Aí um belo dia ele se deu conta que ele não tinha ensino médio. Não sei por quê, porque também o trabalho dele nunca foi um trabalho formal. Era sempre trabalho ligado à arte, essas coisas. Ele tinha um modo de vida um pouco alternativo, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Um dia ele chegou e se deu conta, não tem ensino médio. Aí se inscreveu na época, não era nem ENSEJA, era Prova Brasil, né? Era a mesma coisa que ENSEJA, só com outro nome. Se inscreveu, fez lá a prova, passou, concluiu o ensino médio, sem nunca ter frequentado a escola. Mas assim, é possível, a lei permite isso, né? Como você está colocando aí, brilhantemente, tá certo, bem colocado, é isso. Agora eu vou chegar num outro momento polêmico, tá? Daqui a pouco eu volto em modalidade, tá? Mas é só para falar sobre isso, classificação. A classificação da educação básica, ela pode tomar como referência um ou mais de elementos. A classificação, ela pode ser feita por aproveitamento de estudo. O que é um aproveitamento de estudo? O indivíduo estudou num colégio que era dessa forma lá, era ciclo, e foi para um outro que era seriado, série. Estou aproveitando, vou classificar ele nessa série aqui por conta disso. Entendo dessa forma. O indivíduo estudou num país. Eu tive um primo meu, que a maior parte da vida dele, ele viveu na Itália. Enfim, e na Itália, pelo menos na cidade que ele viveu, né, que é Milão, simplesmente a educação lá não tem mais a diferença entre ensino médio e ensino superior. Como lá é um país que tem necessidade muito grande de mão de obra, o que foi feito lá? Eles juntaram o ensino médio com o ensino superior, literalmente. E fizeram uma coisa que a gente, tipo normal superior aqui, que é uma coisa só que eles fizeram para tudo. É o chamado politécnico. Dificilmente lá hoje tem a faculdade tradicional como a gente tem aqui. Pela necessidade que eles têm de mão de obra, população muito envelhecida. O pessoal de geografia sabe como é que a geografia explica. Então, moral da história, ele ingressou, né, lá no meio do que é o ensino médio e ensino superior ao mesmo tempo lá. Foi uma época de grave crise na Europa. E que, por incrível que pareça, parece uma
uma história longe da gente, o Brasil estava em crescimento econômico. Não faz muito tempo assim. Eu não estou querendo falar de política não, tá, gente? Estou falando de fatos. Tá? Não vou entrar em política. Eu não quero aqui que interrompa a aula para ficar falando de Lula, Bolsonaro, essas porcaria não. Para isso já basta Facebook para encher a porcaria do saco. Aqui é para a gente passar no concurso. Beleza? Então vamos lá. Mas um tempo atrás, o Brasil estava em crescimento econômico. Tinha casos de pessoas que estavam morando nos Estados Unidos há muito tempo e vindo para o Brasil, voltaram para o Brasil. E foi nessa situação aí que meu primo, né, voltou, que na verdade ele nasceu na Itália, né, mas ele de pai é brasileiro, né, que é meu tio, e obviamente ele, dupla nacionalidade, ele veio para o Brasil, mal falando língua portuguesa e tudo, né, enfim. Ia fazer faculdade, né, porque a ideia dele era fazer arquitetura, que fez, concluiu aqui no Brasil. Mas e aí? Ele tem que moral da história. Como ele interrompeu no meio lá, ele não tinha nem ensino médio nem ensino superior, porque foi no meio. Tá entendendo? Então como é que seria feito aqui no Brasil? Foi feito por aproveitamento. Olha, foi aproveitado. Então entenderam que ele estava no último ano do ensino médio. Dali do último ano do ensino médio ele prestou vestibular e fez aí a sua graduação em arquitetura, beleza? Enfim, característica que você tem, mora no Brasil hoje, mora em Valqueire. Bom, mas o fato é que consequentemente nós temos essa característica. Além do aproveitamento, você tem o quê? Você tem, por exemplo, a classificação por idade. Você pode classificar o aluno por idade. Então, sim, não é comum, mas a lei permite isso. Eu posso classificar, até no ensino regular, um aluno que não tem aquele devido estudo formal, aquela educação formal, em uma outra série. Então, por exemplo, eu posso classificar um aluno num 7º ano sem ele ter feito o 4º, 5º, 3º ano. Se eu usar, por exemplo, como critério, sei lá, a idade. Porque a lei permite isso. Anderson, eu posso matricular um aluno no ensino fundamental sem ele ter concluído a primeira etapa do fundamental? Sim. A lei permite isso. Beleza? Eu posso matricular um aluno no ensino médio sem ele ter concluído o fundamental? Isso para o ensino regular? Sim. Basta eu classificar ele por idade. Beleza? A classificação pode ser feita dessa forma, pode ser feita por transferência. Beleza? Tranquilo? Então são características polêmicas, mas são características que a lei permite. Ok? Então é dessa forma que está na lei. Inclusive, eu tive a preocupação de enviar para todos a Lei de Diretrizes e Bases atualizada nos grupos. Tá lá para você consultar, ler, beleza? E até mesmo ratificar tudo isso que a gente está tendo nessa aula desse sábado de manhã gostoso, maravilhoso. Beleza? Tranquilo? Pois bem, voltando para a modalidade então. Educação especial. A educação especial, meus amigos, é uma modalidade feita para todos os chamados PNEs. O que é um PNE? PNE é uma pessoa de necessidade especial. E isso vem caindo muito em prova, né? E aí, obviamente, a gente vai ter aulas durante o curso, né, sobre tudo isso, principalmente em cima de questões de educação inclusiva, né? Educação inclusiva não é só para pessoas de necessidade especial, para todos, mas inclui também pessoas de necessidade especial. Mas, enfim, primeira coisa, a gente tem que entender o termo. O termo não é mais portador de necessidade especial, mas sim pessoa de necessidade especial. Primeira questão que temos que enumerar, ok?
Segunda questão que temos que enumerar, ok? Para que todos compreendam, tá? O termo é pessoa de necessidade especial, tá? O que é uma pessoa de necessidade especial? São todos aqueles com características peculiares, beleza? Como assim? Pessoas com alguma deficiência laborativa, deficiência física, deficiência psíquica, beleza? Ou pessoas também com superhabilidades, superdotatismo, né? Superdotadas, pessoas com essa característica, beleza? São situações e são realidades que nós temos dentro dessa dinâmica. O que a educação especial diz? Ela diz que a matrícula deve ser preferencialmente na educação regular. Então, veja bem, isso é um outro trecho de lei que gerou muita polêmica. Eu mesmo confesso a vocês, né, como eu sou um professor que era antes da LDB e pós-LDB, quando foi implantada a LDB, eu trabalhava num colégio ali em Vila da Penha. Ali eu trabalhava em vários colégios, né? Mas um desses colégios era um colégio grande, um colégio católico que tem lá até hoje, né? Lá em Vila da Penha, Cordovil, que fica ali, né? Por entre Cordovil e Vila da Penha, esse colégio. E o que acontece? Ali, né? Um colégio de classe média alta e tudo mais. Mas tinha uma menina na turma de ensino médio, primeiro ano de ensino médio, que ela era surda-muda. E assim, cara, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque, assim, como tudo no Brasil, as coisas são jogadas em cima da gente. É o famoso se vira professor, né? E eu, muito jovem ainda, eu, assim, questionava, porque, poxa, caramba, educação assim especial, como é que a gente vai lidar com pessoas assim? Ainda tinha aquela ideia de, como é que a pessoa vai acompanhar a turma? Né? Claro que não, tem que ser feito um trabalho dirigido para aquela pessoa, né? Obviamente, tem que ser feito um trabalho paralelo. Hoje as redes, né? Claro, estou contando para vocês um caso de quase 30 anos atrás, né? Hoje, as redes, em grande parte, já tem o chamado professor de apoio, né? O pessoal faz um trabalho ali muito sério, acompanhando, né? E hoje eu até entendo, né, essa questão. Como assim eu entendo? Veja bem, meus amigos, as pessoas de necessidade especial, elas não vão viver numa ilha apenas com pessoas de necessidade especial, correto? Elas vão viver em sociedade. Então a sociedade tem que se adaptar a elas. Da mesma forma que a calçada, né, o calçamento urbano, né, tem que ter lá aquela rampa de acesso, tem que ter aquela pedrinha lá especial para o pessoal, né, cego, né, deficiente visual, etc. Né? Tem que ter acessibilidade, os ônibus, tudo. Né? A escola também tem que ter acessibilidade, ou seja, ela tem que ser uma escola inclusiva. Tá entendendo? Então, exatamente por isso que a educação especial ela é de matrícula preferencialmente na rede regular. Beleza? Tranquilo? Então, são situações que temos que ter e temos que entender. Beleza? Ok, gente? E o ensino à distância? O ensino à distância é uma modalidade. Beleza? É uma modalidade que pode ser fornecida no ensino médio. No ensino fundamental, existe uma grande ressalva. Qual é a grande ressalva? O ensino à distância, ele pode ser feito para complementar ou em situações emergenciais. Eu confesso a vocês
que quando eu dava essa aula, antes da pandemia, eu imaginava essas situações emergenciais como catástrofes. Sei lá, normalmente, Rio de Janeiro, né, que é onde a gente mora, catástrofe é o quê? Enchente. Dá um exemplo. Ocorreu uma enchente, teve um desmoronamento na comunidade, então vamos ter um ensino à distância por uma situação emergencial. Ok. Eu jamais imaginar, né, gente? Uma pandemia como... Aliás, ninguém, né? Eu acho que ninguém, né, iria conseguir imaginar e ter essa dimensão do que foi tudo isso que ocorreu, né? Quer dizer, uma catástrofe dessa que ocorreu aí e está ocorrendo ainda, né? Que a pandemia não acabou. Mas o fato é que é um caso de uma situação emergencial. Então, por exemplo, ensino fundamental, praticamente, por exemplo, no ano de 2020, né? Foi isso que começou a pandemia, né? 2020, estamos em 2022. Outra coisa também, a pandemia fez com que eu, pelo menos eu e alguns ficassem com um lapso temporal, né? Às vezes eu confundo os anos, né? Porque, tipo assim, é uma coisa ficou meio assim, meio esquisito. Mas o fato é que no ano de 2020, praticamente, a Prefeitura de São Gonçalo, pelo menos, lá, o que ocorreu? Foi ensino à distância, o ano todo. Entrou em recesso e total. Né? Já no ano de 2021, já teve aquela situação híbrida. Né? Grupo 1, grupo 2, à distância, grupo 1 na aula e por aí vai. Quer dizer, então foi entendido já o ensino à distância como uma situação complementar. Né? Mas no caso de 2020, né, que foi quando teve o início, o boom, aquela galera toda morrendo, né? Aquela coisa horrorosa, que a gente tem que agradecer a Deus, né, por estar vivo, né, gente? Está bem, todo mundo. Por mais dificuldade que a gente tenha, né, na vida, temos que agradecer sempre a Deus. Mas o fato é que, teve aquele boom, foi colocado ali à distância. Por quê? Porque para o ensino fundamental, o ensino à distância, ele só pode ser colocado no aspecto por situação complementar ou emergencialmente. E, obviamente, a maior pandemia da história do mundo é uma situação emergencial, né? Então, são as 3 modalidades, né, gente, que mais caem em prova, né? Característica que nós temos e, obviamente, estamos aqui para enumerar sempre. Ok, meus amigos? Pois bem,